Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu dia, mais uma palavra do céu para o seu coração. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9 nos diz assim: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Hoje nós vamos falar sobre Josué, sobre o capítulo 6 de Josué, onde Josué enfrenta as grandes muralhas de Jericó. Eu não sei que muralhas você está enfrentando, eu não sei que exército inimigo tem se levantado contra você, mas não existe exército invencível, nem muralhas intransponíveis quando o Senhor está com você, quando você segue as instruções dadas pelo Senhor na sua palavra. Mas para que todo milagre aconteça, é preciso uma pitada de fé. Não foi diferente aqui com Josué e com o povo hebreu, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Vamos ver o que foi preciso para Josué chegar à queda dessas muralhas. Muralhas enormes, aparentemente intransponíveis. Muralhas tão altas, tão largas, que haviam casas em cima dessas muralhas. Inclusive, nós já falamos aqui sobre Raabe, que morava em cima desses muros. Tamanho era esses muros. Mas milagres são exatamente isso. Intervenções de Deus na nossa história, na história. E sempre que Deus faz um milagre, Ele quer nos ensinar alguma lição. Vamos ver qual a lição que nós aprendemos com esse grande milagre realizado pelo Senhor através da vida de Josué. E eu quero lhe perguntar hoje, qual o seu sonho? O que você tem buscado? E qual muralha tem lhe impedido de chegar nesse sonho, de chegar nesse objetivo? Todos nós temos sonhos às vezes só para nós, sonhos para toda a nossa família, sonhos para as pessoas que nós amamos, assim como Josué e aquele povo tinham sonho de entrar naquela terra prometida, que Deus havia prometido através de Moisés, aquela terra. E ele tinha esse sonho, mas quando ele chega ali diante daquele sonho, existe essa grande muralha que precisa ser vencida, Às vezes estamos assim, com os nossos sonhos à vista. E assim como Josué estava, aparentemente parece impossível realizar. Diante daquela muralha, parecia impossível para Josué chegar naquele sonho, naquele desejo, naquilo que eles haviam ouvido e desejado. Parece que existe uma muralha intransponível, impedindo de nos aproximarmos do nosso sonho, do nosso objetivo, do nosso propósito. Vigiada por um exército poderoso que roubou o nosso sonho, que tem travado com a nossa vida uma terminante guerra. E às vezes nós nos encontramos diante dessa situação, como estava Josué, diante de uma muralha intransponível estava Josué. Porém, ele dependia do Senhor. Ele ouviu as instruções do Senhor. E hoje Deus lhe convida a ficar bem atento à experiência de Josué e a cada passo que ele deu rumo ao seu sonho, para que você também derrube essas muralhas que lhe impedem de realizar o seu sonho, o seu propósito, chegar onde Deus quer que você esteja. E como fazer isso? Talvez você esteja perguntando, como eu posso fazer isso? Primeira coisa que nós aprendemos com Josué, as muralhas de Jericó só caíram porque Josué tinha entregado a sua vida a Deus.
Ele tinha entregado a sua vida a Deus, como nós vimos aqui no versículo 8 e 9 do capítulo 1. Deus aparece para Josué e dá instruções claras para Josué, que se ele quiser ser vitorioso, ele precisa confiar no Senhor, depender do Senhor e fazer tudo quanto está escrito na sua palavra. Ele entregou a sua vida por completo ao Senhor. A história de Josué nos mostra que ele verdadeiramente, ele acreditava no poder e amor de Deus. Por isso ele entregou sua vida a ele, para que o Senhor pudesse guiá-lo pelo melhor caminho. É impossível ver Deus transformar a nossa vida, nos levar pelo caminho da nossa felicidade, do nosso propósito, se ele estiver no banco do carona da nossa vida. Se ele estiver apenas como passageiro na nossa vida e não no controle, na direção. Como Deus vai agir em nosso favor se não entregarmos nossa vida a Ele? Como Ele vai fazer se nós entregamos, 5 minutos depois nós tomamos de volta o controle, fazendo aquilo que queremos? Se você quer que seu sonho seja estabelecido, que o seu propósito seja cumprido na sua vida, entregue ao Senhor o seu caminho. E o mais Ele fará. Entrega a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Foi essa o comando que Josué recebeu do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com Josué. Josué agiu e teve fé na vitória. Depois de você ouvir as instruções do Senhor, haja e tenha fé na vitória. Creia que quem vai fazer é capaz. Quem vai fazer é poderoso. Quem vai fazer não perde a batalha. Quem vai fazer é o Senhor. Josué teve disposição. Quando ele foi chamado por Deus para liderar o povo, ele não olhou para as dificuldades que enfrentaria, não deu ouvidos ao seu medo, que com certeza ele sentiu. Lembre-se que essa terra onde ele chegou era terra onde tinham gigantes, era uma terra onde tinha um exército enorme, preparado, um exército mau, que ficava em cima daquelas muralhas, e as pessoas que se aproximassem daquelas muralhas, bem pertinho delas, eles jogavam óleo fervendo. Era um exército terrível, treinados na arte da guerra, do arco e da flecha. Porém, Josué não deu ouvidos a esse medo. Ele agiu segundo a palavra de Deus. Como Deus o instruiu, assim ele fez. Ele simplesmente aceitou. Ele aceitou o que Deus estava falando para ele. Em Jeremias, no capítulo 33, e no versículo 3, nos diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim. Josué entendeu isso, que Deus reage à nossa ação. Clamar é a nossa ação. Responder é a ação de Deus. Deus reage à nossa ação. Então haja conforme a palavra de Deus. E Deus vai reagir a você conforme a sua palavra. Conforme a sua palavra. Você pode fazer o possível e Deus fará o impossível. Terceira coisa que aprendemos com Josué: Deus está lhe dando forças para derrubar muralhas. Deus deu forças a Josué e estratégias para derrubar as muralhas. Não foi à toa que Josué recebeu o convite de Deus. Deus usou as adversidades, as dificuldades, as muralhas para mudar a história de Josué e das pessoas que ele amava. Assim também, Deus, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Não é à toa que esse vídeo chegou até você. Não é à toa. Deus conta com você para mudar a história da sua família, para mudar a sua história, a história dos seus filhos, a história de toda a sua parentela, a história dos seus amigos, daqueles que estão perto de você, do seu casamento. Deus conta com você nessa parceria para mudar a sua vida. Aleluia! Levante-se e haja. Use a sua melhor e maior arma, a sua fé. Essa é a sua maior arma. A fé é a certeza e a convicção de coisas que não se veem e de fatos que se esperam. Use essa fé. Haja em nome de Jesus.
e siga apenas as instruções do comandante chamado Deus. E a sua vitória será completa na sua vida. E você chegará ao seu propósito. Quarta coisa que aprendemos com Josué. Josué se calou e ouviu apenas a voz de Deus. Está no versículo 10 do capítulo 6 que nós estamos meditando hoje. Refletir sobre esse ponto desse texto nos mostra a importância de seguir a direção de Deus para as nossas vidas e não a direção que desejamos, não as instruções de pessoas, mas do Senhor. Nós lemos nesse texto, versículo 10, que nesse determinado momento, Josué instruiu o povo todo a se calar. O povo todinho que se calasse. Ele recebeu esse conselho, pois Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o poder e o perigo que é quando você fala dos seus problemas, ou dos seus sonhos, ou do seu propósito para qualquer pessoa. Porque às vezes essas pessoas, quando elas ouvem o que você fala, elas podem te tirar do foco, elas podem te dar um mau conselho, um conselho ruim. E esse conselho pode te tirar do foco, pode, ao invés de te ajudar, atrapalhar e te desmotivar a alcançar a sua vitória e chegar no seu propósito. Você pode compartilhar às vezes com alguém que tem um sonho, sei lá, de estudar, de fazer uma faculdade, a pessoa olhar para você e dizer, para que essa faculdade? Nesse tempo, nessa crise, é mais um diploma para ficar empendurado na sua parede e jogar um balde de água gelada no seu sonho, no seu propósito. Aí você fala para alguém, eu creio que Deus pode mudar o meu casamento. Mas esse daí tem jeito não, tem mais jeito não. E ao invés de você continuar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da sua fé, você começa a olhar para essas vozes. Então faça como Josué, cale todas as vozes. Não fale e não ouça, a não ser as instruções do Senhor. Ele também cumpriu à risca esses conselhos de Deus. Obedeceu aos comandos do Senhor. Cumpriu à risca para conquistar a vitória contra o exército e a gigantesca muralha de Jericó. Siga os ensinamentos de Deus da sua palavra. Ele sabe a hora certa de todas as coisas. Conta para Jesus. Não sai contando para todo mundo, não. Faz com uma música do Leandro Borges. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto e conta tudo para ele. Faça como Josué. Siga as instruções. Quinto e último ponto que nós aprendemos com Josué. Josué impediu que o inimigo se alimentasse. Não alimente o seu inimigo. Não fique falando o que ele diz. Não fique repetindo. Não fique dando crédito aos inimigos que dizem que você não vai conseguir. Não alimente esses inimigos. Essa foi a outra instrução que Deus deu a Josué. E no versículo 13 do capítulo 6, eles fazem exatamente essa instrução. Deus mandou que eles rodeassem aquela cidade por 7 dias, diariamente rodeando aquela cidade, o exército, 7 sacerdotes, cada um com uma buzina feita de chifre, todos rodeando aquela cidade, mas em silêncio. Apenas rodeando aquela cidade. E o que é que significava essa atitude de Josué? Ninguém entrava nem saía daquela cidade. Com isso, eles iam se enfraquecendo, porque não entrava nem comida, nem água. Não alimente seu inimigo. Não alimente seu inimigo. Josué recebeu o conselho de Deus para que, junto com o povo, rodeassem aquela cidade, de forma que ninguém entrava nem saía. Não entrava nem comida nem água. Com isso, o exército ia se enfraquecendo. O povo daquele lugar ia se enfraquecendo, porque não tinha comida nem água. Não alimente o seu inimigo. Observar esse ponto da história que Josué fez nos leva a refletir o quanto nós temos alimentado os nossos inimigos. O quanto você tem dado ouvido às palavras dos seus inimigos naquilo que eles dizem contra você. Não escute, não dê ouvidos, mude de fase. Deus está com você e o que importa é isso. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós, diz a sua palavra. Pense nisso nesse momento. Como eu tenho alimentado os meus inimigos? Como eu tenho dado alimento a esses inimigos? Eu não sei o tamanho da sua muralha.
Eu não sei quão grande e forte é esse exército que tem se levantado contra você. Mas eu sei de uma coisa. Eles, nas palmas das mãos do nosso Deus, eles são minúsculos diante do nosso Senhor. Aleluia. Eles se transformam em pó diante do nosso Deus, como foi essa muralha. No 7º dia, Deus dá a instrução a Josué. Aí era a hora de falar. Aí na hora da instrução de Josué, na hora que ele dissesse, todo mundo ia dar um grande grito. E foi um estrondo tão grande que as muralhas vieram por terra. Caíram por terra. Se cale até que o Senhor lhe dê a ordem de falar. E essas muralhas cairão por terra. Deus, ele transforma em pó toda e qualquer dificuldade que hoje se encontra em sua vida. Pois nada fica de pé diante dele. Diante do Senhor, ele é poderoso para fazer. Faça como Josué. Siga as instruções e não temas, não tenha medo. Pois toda vez que você tem medo, as muralhas crescem. Os inimigos se agigantam. Toda vez que você teme, isso mina a sua fé e de certo modo vai lhe afastando de Deus. Tenha atitudes como teve Josué. Primeiro, entregue verdadeiramente a sua vida a Deus, os seus projetos, os seus planos ao Senhor. Terceiro, haja diante da dificuldade. Peça instrução ao Senhor e haja. Quarto, fale com a pessoa certa, escute a pessoa certa, Deus. Quinto e último, não alimente o inimigo. Não alimente o inimigo. Josué fez o possível e Deus fez o impossível. Gerou a queda das muralhas de Jericó e o povo hebreu teve a vitória e entrou naquela terra. Deus hoje está dizendo para você que se você seguir as instruções do Senhor, se você obedecer o que diz na sua palavra, se você não temer, se você agir conforme o que Deus lhe instruir, e se você ouvir a pessoa certa e não alimentar o seu inimigo, você vai chegar ao seu propósito, o seu sonho vai se realizar e os seus projetos serão estabelecidos. Deus abençoe sua vida e que você, assim como Josué, atenda às instruções dadas pelo Senhor. Leia o capítulo 6 de Josué, medite na sua palavra. Coloque no seu coração o intuito de obedecer o que Deus diz para você fazer. E assim seus projetos, seus planos serão estabelecidos. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus. E que o Senhor Deus continue ajudando e conduzindo a nossa nação para que ela chegue ao objetivo que Deus quer. Em nome de Jesus. Amém.